Lula acha que eleitor é otário e cancela a taxa da blusinha que ele próprio criou. Bom, é exatamente com essa afirmação contundente que a gente começa a explicação de hoje para dissecar um dos temas mais comentados e polêmicos da nossa economia recente. Como deu para perceber, a temperatura desse debate está lá em cima. Aliás, aproveita e inscreva-se no nosso canal rapidinho para não perder as próximas análises. Pronto? Então, vamos lá. A ideia é que é desconstruir de um jeito totalmente imparcial os argumentos de um material que faz críticas bem pesadas a essas manobras tributárias recentes do governo. Segundo a fonte, essa história toda de fim da taxa esconde, na verdade, um monte de camadas de estratégia política e até de matemática financeira que a maioria das pessoas simplesmente não percebeu. E por que isso importa tanto? Dá uma olhada nesse número absurdo. O material destaca que uma pesquisa da Atlas Intel apontou que 62% dos brasileiros viam a famosa taxa das blusinhas como o maior erro do atual governo. É muita coisa. A análise argumenta que foi justamente essa impopularidade gigantesca que derreteu o apoio político e acabou sendo o gatilho, sabe? O catalisador principal para aquela mudança de postura repentina e o recuo na taxação. Mas para entender como chegamos aqui, o histórico das isenções, rastreando as regras de envios internacionais. Olha só essa linha do tempo porque ela ilustra bem a raiz jurídica do problema todo. A fonte lembra que, lá em 1980, uma lei estabeleceu a isenção de impostos para envios internacionais de até $100 para pessoas físicas. Simples assim. Só que corta para 1999, uma portaria do Ministério da Fazenda reduziu esse teto para $50 e exigiu que o remetente, quem envia a encomenda, também fosse pessoa física. O autor da análise argumenta que, ali entre 2019 e 2022, a decisão política foi de seguir a lei original de 80. A coisa só muda de figura drasticamente em 2023. Foi aí que criaram o Remessa Conforme, colocando de cara um ICMS estadual de 17%, e depois, agora em 2024, veio o golpe final com a adição dos 20% da taxa das blusinhas. E aí a gente se pergunta, o fim da taxa? A realidade no carrinho de compras do consumidor. Aqui é onde a matemática fala mais alto. O material traz um exemplo prático excelente. Imagina simular a compra de uma jaqueta de R$ 147. Antes de 2023, a gente pagava exatamente isso, R$ 147 e pronto. Mas hoje, mesmo com a tal remoção dos 20% da taxa, o sistema já embute automaticamente aqueles 17% de ICMS e mais as taxas da plataforma do Remessa Conforme. O resultado na prática? O valor salta de R$ 147 para R$ 221. A fonte defende que esse alívio comemorado pelo governo é minúsculo, porque toda a estrutura de impostos criada em 2023 continua lá, firme e forte, pesando no bolso. E é justamente olhando para o carrinho de compras que a análise estrutura as 4 críticas principais para desmontar a narrativa do governo. Número 1. A taxa, na verdade, só foi removida parcialmente. Número 2. Tem uma inconsistência política gritante na história. Número 3. O risco da taxação voltar é altíssimo. E número 4. Tudo isso pode gerar consequências fiscais e legais bem graves. Vamos destrinchar isso. A estratégia eleitoral. Mudando de rumo de olho nas pesquisas. A fonte bate muito nessa tecla da mudança radical de discurso. Pensa bem. Recentemente, no começo de 2024, o líder do governo defendia o imposto com unhas e dentes. Ele dizia que o país não podia aceitar pessoas vendendo produtos de fora sem pagar tributo, que era essencial proteger o varejo nacional. Aí, num piscar de olhos, a retórica vira para eu achava desnecessário taxar comprinhas de R$ 50. Pro autor da análise, não tem nenhum arrependimento genuíno aí. É puramente uma estratégia desesperada de sobrevivência nas pesquisas antes das eleições. E isso nos leva direto ao próximo ponto: o risco de retorno, a natureza temporária da revogação. A grande sacada do material está em analisar a ferramenta que o governo usou, uma medida provisória, a famosa MP. Como a própria definição já entrega, ela é temporária. Vale inicialmente por 60 dias, podendo ser esticada por mais 60, ou seja, 120 dias no total. E olha que coincidência conveniente. A análise teoriza que esse prazo exato encaixa perfeitamente com o calendário das eleições deste ano. Porque se o Congresso não aprovar a MP em definitivo, e o governo pode muito bem não fazer esforço nenhum para isso, a medida simplesmente caduca. E se ela caducar logo depois das eleições, a taxa das blusinhas volta a valer automaticamente, só que dessa vez sem o ônus político imediato nas urnas. E o buraco é ainda mais embaixo. Implicações fiscais e legais. A ameaça da irresponsabilidade fiscal. A pergunta que o material de origem levanta é super direta e muito séria. Será que o governo cometeu um crime de responsabilidade?
A alegação aqui é que todo esse vai e vem com a taxa criou um limbo jurídico e fiscal gigantesco que o governo precisa explicar. Afinal, a taxa de 20% não surgiu do nada, né? A justificativa oficial da época era que essa grana ia financiar o programa Mover, que dá incentivos para a indústria de carros. O dilema que a análise coloca na mesa é brutal. Se a taxa foi criada em 2024, mas agora o presidente afirma que ela era desnecessária, então quer dizer que o governo criou um imposto indevido de propósito? Por outro lado, se a taxa realmente era necessária para bancar o Mover, remover ela por MP, enquanto mantém os gastos do programa automobilístico rodando sem a receita? Bom, isso é o que a gente chama de pedalada fiscal. Basicamente, criar uma despesa sem a fonte de renda equivalente, o que seria uma violação claríssima de responsabilidade fiscal. No fim das contas, a gente está olhando para uma teia super complexa de regras aduaneiras, pressão popular e manobras políticas. E essa explicação que a gente repassou hoje termina exatamente com um pensamento provocador. Será que a taxa realmente se foi para sempre? Ou está só dando uma descansada até o próximo ciclo eleitoral começar? Fica essa reflexão super importante sobre como as políticas públicas são feitas e desfeitas aqui no país. Valeu demais pela companhia em mais essa análise. A gente se vê na próxima.